Assim como em todas as áreas, na literatura, a participação da mulher é primordial, tanto para ajudar a desmistificar os mitos do feminismo, quanto para o entendimento da identidade feminina. O Ler é Viver está no ar e hoje eu converso com a jornalista Evelise Couto, coordenadora do grupo Leia Mulheres CGMS, e com a psicóloga Gabriela Molento, facilitadora do grupo de estudos Mulheres que Correm com Lobos. Com reuniões mensais, o Grupo Leia Mulheres CGMS é fruto do projeto Leia Mulheres no Brasil, idealizado por duas amigas em 2015, mas que em Campo Grande começou a ser desenvolvido em 2018. Evelise, tudo bem? Como é que você está? Oi, João, tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação no programa. E queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse movimento, né, tão significativo para a literatura até a sua chegada aqui em Campo Grande. O Leia Mulheres, ele começou em 2015, né, aqui no Brasil, né? Tudo surgiu porque houve um movimento lá na Inglaterra, que era uma hashtag chamada Read Women, que é Leiam Mulheres, né? Porque há toda essa questão da invisibilização da mulher. Se você olhar qualquer estante de qualquer lugar, de qualquer biblioteca, você pode ter certeza que você vai ver mais autores homens do que autoras mulheres, né? Então, para tentar reverter um pouco essa situação, fizeram essa hashtag para que as pessoas postassem, né, livros de mulheres e levassem esse movimento para frente, né? Inspirado nisso, as meninas lá em São Paulo fizeram o primeiro clube do Leia Mulheres, né, que é um clube de leitura. E como a ideia é muito boa, é inédita, né? Assim, não tinha isso aqui, apesar de já ter alguns clubes de leitura, ele foi se multiplicando. Então, mulheres, só podem ser mulheres mediando também, mulheres foram entrando em contato com esse clube de São Paulo para levar para a sua cidade. Então, foi se espalhando, espalhando, espalhando. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi que não tinha em Campo Grande, busquei as meninas, perguntei como que eu poderia implantar. Aí a gente teve conversas e tal, algumas entrevistas, e aí em 2018 a gente começou aqui em Campo Grande, em julho de 2018. Como que são feitas, né, as reuniões atualmente, até por conta da pandemia? Quantas pessoas participam? E é importante a gente frisar que ele é aberto para homens também, mas cujo objetivo, né, como você já falou, é ler autoras mulheres. Eu sempre brinco que é leia mulheres, não é leiam, vírgula, mulheres. É para todo mundo ler, né? Então, assim, a gente começou em 2018 com a proposta de reuniões mensais. A gente tem conseguido manter isso desde então. Com a pandemia, a gente não pôde mais se reunir presencialmente, né? Então, a gente começou a fazer as reuniões online, assim como vários outros grupos no Brasil. Alguns grupos pararam, preferiram parar as reuniões, mas a nossa dinâmica de grupo permitiu que a gente continuasse online. E foi muito legal, porque algumas meninas que não conseguiam ir aos encontros, ou até meninas que moram em outras cidades, também participaram dos nossos grupos, né, nas nossas reuniões, né. Então, esse ano, para você ter uma ideia, a gente fez uma reunião presencial. Todas as outras foram online, foram muito boas. A gente se adaptou bem a essa nova realidade, né. E assim, quanto ao número de participantes, flutua muito. Se você for ver o nosso grupo no Facebook e aí juntar também com as meninas do WhatsApp, a gente tem ali pelo menos umas 100 pessoas interessadas, cadastradas, né, enfim, mas que acabam participando mesmo nos dias das reuniões, flutua até uns 20 no máximo. Eu vejo que tem pessoas que às vezes não vão nas reuniões, mas nos acompanham e fazem as leituras. Então, acabam usando a gente também como uma agenda de leitura, o que é bem legal, né? Você tem percebido que em um interesse de rapazes, de homens para estar participando do grupo também? E normalmente vão os homens do nosso convívio, assim, marido, ou vizinho, ou irmão, mas eu acho que a pessoa fica com um pouco de receio, e não tem que ter receio, né? A ideia é realmente dar essa visibilidade para a escritora mulher, né? Então, a gente toma muito cuidado para contemplar diversas pautas dentro do Leia Mulheres. Então, acho que ele é interessante para qualquer gênero.
Com certeza. E desde que o grupo foi criado em Campo Grande, em 2018, vocês já leram diversos livros como A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, entre outros. O mais recente, pelo que você me falou, foi Estranhas Delicadezas, da Tânia Souza. E diante de tantas as autoras, né, nesse universo, e publicações também, como que é o processo de escolha dessas obras? Eu medi o grupo junto com a Maiara Barbosa, que é professora e ela é super especialista nessa área de literatura, então ela é um bom norte também. Mas a nossa escolha assim, é sempre coletiva. A gente escolhe diante de uma força coletiva, mas não só, infelizmente, né? A gente não pode escolher só pelos fatores literários, a gente também tem que escolher por fatores da vida prática, porque o ideal é que a gente viabilize, né, essa leitura. Não adianta ser difícil também para encontrar, né? E, na sua opinião, você acha que a participação feminina na literatura ela é negligenciada? E de que forma que ela é importante para levantar debates, principalmente com relação ao feminismo? É negligenciada, sim. É só você dar uma olhada no seu entorno, ou então fazer uma lista dos 10 últimos livros que você lê e me fala quantos foram de mulheres, sabe? Façam esse exame. Eu estou até fazendo uma conta aqui, eu acho que os últimos 3 livros que eu li realmente foram escritos por homens mesmo, por autores homens. Pois é, então assim, pensa naqueles livros que a gente lia na escola, quantos eram de mulheres, né? Então, assim, não faz parte do nosso dia a dia. A gente lia mulheres, olha só, quando a gente era criança, que lia literatura infantil, então fica aquela coisa meio renegada ao espaço materno, de que a mulher pode escrever mais para criança, né? E não é isso, a mulher ela pode escrever qualquer gênero, qualquer pessoa pode escrever para qualquer gênero, por que não a mulher? Sim, então, com certeza. Esse debate que ele vale a pena, principalmente dentro do espectro do feminismo, né? Que é o espectro da igualdade, né? A gente quer ter oportunidades iguais. Então, para que a gente possa visibilizar, a gente faz esse grupo que só lê mulheres. Queria que você agora indicasse seu primeiro livro e contasse um pouco sobre a história, né, a autora, para quem está nos assistindo. João, os 2 livros que eu escolhi hoje foram livros que já foram lidos no Leia Mulheres, e aí eu fui por uma escolha totalmente pessoal, fui egoísta. Eu escolhi os 2 que eu por que mais não, gostei, né? nesses 2, assim, claro, a gente teve leituras maravilhosas, você citou alguns aí, mas eu escolhi os 2 que mais mexeram comigo, que eu mais gostei, exatamente porque eles me surpreenderam. Esse livro, As Coisas que Perdemos no Fogo, é da argentina Mariana Enríquez. São contos de terror urbanos e são contos de terror da vida cotidiana. É uma leitura incrível. Quando a gente começou a ler, eu lembro que quando teve a sugestão, eu fiquei meio assim, será que nós vamos ler terror? Porque não é muito um gênero que eu particularmente gosto. E eu me encantei com esse livro. Eu falo que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito interessante sobre as pobrezas das pessoas, de modo geral, e dos terrores dessas pobrezas, sabe? E é muito urbano, você sente o cheiro da rua, assim, quando você lê. Ele é muito tranquilo de ler, mas é uma leitura, assim, eu não consegui ler de uma vez, eu tive que ir lendo de pouquinho, para absorver cada um dos contos, que eles são muito, muito densos. Não vou falar que eles são pesados, eles são densos. Então é uma leitura bem interessante para quem quer um terror urbano, um fantástico dentro da cidade, é bem interessante. Poxa, legal. É uma boa dica para você que está nos assistindo, né? Para tá homenageando também, de uma certa forma, uma autora feminina, né? Gastando um pouco do seu tempo. Feminina e da América do Sul, e né? da América do Sul, com certeza. Não dá destaque, né? Então, acho uma boa leitura. Legal. A gente vai para um breve intervalo. Fique ligado, não saia daí. Até o próximo bloco. Novas ideias e necessidades surgem todos os dias. Por isso é preciso reinventar, adaptar, renovar. A Assembleia Legislativa é um bom exemplo disso. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Ao
ao eliminar as barreiras físicas e de comunicação entre o parlamento e a comunidade, a Casa de Leis foi finalista do prêmio Assembleia Cidadã. Padrões internacionais de navegabilidade nos sistemas de busca do portal na internet garantiram o 4º lugar em transparência no país. Os novos totens de ponto eletrônico trouxeram mais confiança e controle na gestão de pessoal. E em breve, todos os documentos protocolados no Legislativo estarão totalmente digitalizados e acessíveis de onde você estiver. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Essa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre, acesse e participe. O Ler é Viver está de volta e hoje eu conto com a participação da jornalista Evelise Couto, mediadora do grupo Leia Mulheres CGMS. Em meio a tantos livros já debatidos, eu imagino que a desconstrução de pensamentos patriarcais e machistas, ele se torna vigente atualmente. Você acredita que o papel transformador da mulher na sociedade é evidenciado à medida que novos títulos vão sendo lidos e debatidos, Evelise? Com certeza, principalmente por causa da questão do protagonismo, né? Da gente trazer essa escritora para o protagonismo. E também pela visão. A gente fala que não existe uma literatura de mulher, né? Mas a gente consegue enxergar outras coisas pelos olhos dessas escritoras mulheres. E eu acho que até para a gente, como pensador, como leitor, toda vez que a gente lê um livro desses, é impossível a gente não mudar uma opinião nossa ou não reconsiderar alguma opinião nossa. Então, eu acho que esses livros escritos por mulheres, e principalmente esses títulos que a gente acaba escolhendo, com certeza ajudam nessa transformação, sabe? Eu acho que ela vem para o bem mesmo, para uma evolução mesmo do pensamento. Isso é muito importante. E queria que você estivesse informando para quem está assistindo a gente, de repente tem interesse em estar participando do grupo, o que eles podem estar fazendo? Olha, agora a gente pretende continuar online pelo menos até dezembro. A gente já está fechado, porque até dezembro a gente continua online. Então, as reuniões vão ser via internet. Então, precisa entrar nas nossas redes sociais, que é o Instagram, @leiamulherescgms, ou nos nossos grupos no Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, que é o Leia Mulheres Campo Grande MS, e ali está a nossa programação. Você pode conversar com a gente para ver como vai entrar. No dia da reunião, a gente disponibiliza o link para que as pessoas possam entrar. Um pouquinho antes, assim, nossas reuniões agora são às 16h, então umas 10:45, 5:45, o link está lá para a pessoa poder entrar no Google Meet para participar com a gente. Quando voltar para o presencial, aí realmente é só chegar no dia, né, ficar de olho na nossa programação e ir até o local e participar com a gente. E é muito importante prestar atenção nas nossas redes, nos acompanhar, para já se programar para as leituras. A gente já tem programado a leitura de novembro e a de dezembro, para que a pessoa possa se organizar e ler. Queria que você estivesse indicando agora, então, o segundo livro. Esse é o Persépolis, ele é uma história em quadrinhos, biografia, conta a história da Marjane Satrapi, que ela é uma iraniana, também ela é franco-iraniana, né? E aí ela fala sobre toda a questão da mulher no Irã, de quando teve a revolução, os hábitos que tiveram que mudar, o que as mulheres perderam, porque as mulheres são as primeiras a perder direito, né? Então esse livro mostra muito bem isso, e mostra toda a vida dela, né? Na verdade, uma parte da vida dela, da juventude, assim, do final da infância, até ela ser jovem adulta. Então é muito interessante, e por ser história em quadrinhos, é muito expressivo, né? É diferente a experiência. Sim, a linguagem também, né? Exato. Então eu acho assim uma leitura interessantíssima, principalmente para quem quer se inserir em dois universos, que é o da literatura escrita por uma mulher e também da literatura em quadrinhos. É um clássico dos quadrinhos esse livro. Evelise, nessa perspectiva, né, de livros voltados para mulheres e escritos também por mulheres, no grupo Leia Mulheres CGMS, vocês já leram ou debateram alguma vez, ou têm conhecimento também, sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, da escritora americana Clarissa Pinkola Esté? Quando o grupo fez 1 ano, em julho de 2019, nós debatemos 3 capítulos desse livro. Ele é um livro muito extenso, né?
as meninas tinham muita vontade de falar sobre ele. Então a gente fez uma escolha estratégica desses 3 capítulos para que a gente pudesse debatê-los. Mas, como ele é extenso, a gente não consegue trazê-lo na totalidade nem para o debate, né? Eu te fiz a pergunta porque esse livro, publicado em 92 pela psicóloga junguiana, que é a Clarissa, tornou ela conhecida mundialmente e justamente dá nome a um grupo de estudos aqui de Campo Grande que tem por objetivo debater o arquétipo feminino a partir das abordagens dessa publicação. Para quem não sabe, a psicologia junguiana enfatiza a importância da psique individual e da jornada pessoal e da totalidade. Por isso, agora, eu chamo para participar com a gente aqui do programa a psicóloga Gabriela Molento, que é facilitadora justamente desse grupo que eu falei, que é um grupo de estudos chamado Mulheres que Correm com Lobos. Tudo bem, Gabriela? Olá, tudo bem, João? E aí, você já... você? Bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E queria saber se você já tinha conhecimento desse grupo que a Evelise é coordenadora, o Leia Mulheres CG, MS. Olha, eu já tinha ouvido falar, assim, mas eu não tinha um contato, né? Assim, nunca tive contato com o grupo, mas eu sabia que existia, assim. E é legal, né, a gente ficar sabendo que existem do que 1 ou 2 grupos que fortalecem a literatura feminina e esses debates, né, para estar despertando a consciência nas mulheres, principalmente. Com certeza. E é isso. Eu vou me despedindo, então, da Evelise. Evelise, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu desejo muita sorte aí no comando desse grupo, que é muito importante, é super importante, até pelos temas e pelos livros que vocês já debateram. E boa sorte nessa caminhada, né? E nas suas outras também, afinal, você mexe com um monte de coisa ao mesmo tempo, é bombril, né? Uma jornalista bombril. Jornalista, né, amigo? Obrigada, João, pelo espaço. Você também está super convidado para participar de um dos nossos encontros. Gabriela, também te aguardo lá. E também todos os espectadores, gente. Vamos ler Mulheres. É isso aí. Gabriela, o que te levou a ler Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem e como ele despertou sua consciência a respeito do seu modelo feminino, no sentido de você expandir o conhecimento com as mulheres que participam do grupo? Isso começa numa busca minha mesmo, né? Do meu feminino. É uma necessidade muito grande que eu tinha de me conectar comigo mesma. Então, eu comecei a buscar muitas coisas e nesse contato com a psicologia junguiana, né, foi me levando a compreender o desenvolvimento do feminino, quanto que isso é importante para o nosso processo, para a gente fazer a nossa jornada interior. E a essência, né, ela vai estar sempre no feminino, que é o lugar do sentir, que é o lugar da nossa profundidade, né, tanto como homens ou mulheres. E esse livro foi um livro que eu me identifiquei muito, né, quando eu comecei a ler. Teve um ponto em especial que marcou muito a minha vida, que marcou a minha história, assim, pessoal, Basaliza essa vida. Ele traz a iniciação da mulher, né, a iniciação do feminino. Basaliza tem um encontro com a bruxa ali na história, e essa bruxa ela vem simbolizando esse arquétipo da mulher selvagem, né? Dessa mulher que tem um conhecimento, uma sabedoria que está além do intelecto, que pode nos conduzir nesse espaço interno, nesse espaço dos sentimentos, das emoções, de uma forma segura. É como se fosse uma sabedoria que nós temos dentro de nós. Então, através do livro, você começa a entrar em contato, conhecer pelas histórias que a autora deixa, né? Esse aspecto da alma, essa dimensão da alma que não é possível ser expressa de outra forma, de uma forma racional, ela é expressa de uma forma simbólica. Isso te levou a estar criando, então, o grupo para você poder estar debatendo isso com mais mulheres. Eu senti, assim, um convite, né, através desse livro, para despertar, né, outras mulheres nesse sentido mais profundo, para que isso vá sendo
de alguma forma vai ressoando aí nos nossos relacionamentos, né? E para também trazer uma consciência que existe uma jornada interna, né? Que todos nós precisamos conhecer para que a gente possa ter uma vida com mais sentido, uma vida com mais leveza, propósito. Para finalizar o bloco, então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a obra, né, Mulheres que Correm com os Lobos, como aliada na desconstrução de mitos e em torno da figura feminina. Ela faz uma referência à natureza selvagem como se isso fosse algo que existe dentro de nós de uma forma metafórica, como se nós todos tivéssemos toda essa riqueza dentro da gente, e só que para a gente entrar em contato com os elementos e recursos que nós temos dentro de nós, a gente precisa ter consciência e um entendimento de como nos abordar, né? E esse mundo que eu falo é o mundo das emoções, é o mundo dos sentimentos, é esse mundo que a gente acaba se perdendo, né? E entrando em processos de depressões e tal. Então, ela vai trazer que existem elementos na nossa psique que são medicinais, mas ao mesmo tempo eles também podem ser mortais. Então vamos imaginar como se a gente fosse entrar numa selva, né? Se você se deparar com uma cobra, o veneno dela, ele pode ser tanto mortífero, como ele pode ser usado como algo medicinal, se a gente souber extrair e souber manipular essa substância. Então, é como se as nossas emoções fossem igual a isso. Ou elas podem nos levar a um processo de destruição interno, né, no sentido de nos adoecer, ou elas podem nos levar a algo que transforme a nossa vida, né, que nos leve a um movimento diferente, a algo novo. Então, ela vai fazer essa referência, né? E a mulher selvagem, ela é um arquétipo representando aí essa sabedoria, essa sábia que vai nos conduzir nessa jornada através dos contos. Eu vou ler aqui da própria introdução do livro. Ela vai estar explicando o que é essa mulher selvagem, né? A compreensão da natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro, de alma, de logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passado num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é o seu instrumento regulador, é o seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. O Ler é Viver está no ar e voltamos depois do intervalo. Não saia daí. O Ler é Viver está de volta e hoje a pauta é a participação feminina na literatura, como aliada na desmistificação de mitos do feminismo e entendimento da identidade feminina. Comigo está a psicóloga Gabriela Molento, facilitadora do grupo de estudos Mulheres que Correm com os Lobos. Como que o grupo funciona, Gabriela, e como que as pessoas podem fazer para estar participando
E agora, diante da pandemia, como vem sendo feito esse trabalho? Então, os encontros, eles são mensais, né? A gente acompanha o ciclo lunar, então a gente também faz nessa metodologia para a gente estar se conectando com esse ciclo lunar, tem a ver com também o nosso ciclo menstrual, né? Então, é uma maneira de organizar psiquicamente e biologicamente, né, a nos alinhar aí com o nosso feminino. E ele é aberto para mulheres que queiram chegar agora, porque a gente sempre está abordando um tema de cada vez, né, das histórias que ela traz. Então, cada capítulo traz uma temática para a gente se aprofundar a respeito de nós. E ele está sendo online, através da plataforma Zoom. Ele pode estar entrando em contato através do meu Instagram, lá eu também coloco todas as informações. Você já falou comigo que você já trabalhou numa ala feminina de um hospital psiquiátrico de Campo Grande. E por meio de roda de estudos com as mulheres ali internadas, percebeu o quanto que essa iniciativa causou alívio ao sofrimento psíquico. A partir de então, essa vontade de trabalhar com um grupo de mulheres se tornou muito latente para você? Explica um pouco para a gente. Então, na verdade, não era uma roda de estudos, né? Era uma roda terapêutica que eu criei com histórias. Eu levava contos, histórias para elas. A gente fazia um piquenique, né? Uma vez, né, por semana. E eu levava elas ao ar livre para contar histórias. Cada vez eu escolhia um tema. E eu percebi que de todas as atividades que eu fazia com elas, essa era a atividade que elas mais gostavam, que elas não faltavam, e que realmente prendia a atenção delas. E dava um alívio, sim, porque quando a pessoa está num estágio de sofrimento, né, tão avançado como essas mulheres que eu atendia, é uma inquietação constante, assim, e é muito difícil você ter uma aproximação, você tocar ali no campo do emocional, né, de trazer a expressão delas, né. E pelas histórias elas se conectavam, elas se identificavam, elas se aproximavam, elas queriam falar do personagem. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito e foi bem rica essa experiência, porque eu pude entender que realmente isso mobiliza a nossa energia psíquica, né? Ela vai se mobilizar. A história automaticamente ela traz já esse campo do inconsciente e ela propicia para que a gente faça esse mergulho, se conecte com o emocional. E quais paradigmas, na sua opinião, foram quebrados a partir do seu mergulho nos estudos sobre a sua conexão com o feminino? Olha, muita coisa, assim, eu fui buscando essa questão do feminino em muitos lugares, em danças, tudo que rodas terapêuticas, tudo que suscitava essa ideia de conexão, né, eu estava buscando. E ao longo desse tempo que eu fui buscando, essas coisas foram se abrindo, esses conhecimentos foram chegando e quebra de projeções, né, de coisas, preconceitos que eu me percebi também, né, e que eu fui perceber que aquilo estava dentro de mim, não lá fora. Então, essas defesas que nós fazemos inconscientemente, é como se a gente começasse a voltar para a gente e a compreender a nossa individualidade e como que nós estamos inconscientes dos relacionamentos. Então, realmente olhar para si, olhar para as coisas que ficam mais fácil a gente olhar no outro, né, e não reconhecer na gente. Diz que tem um ditado que eu gosto sempre de falar, que a vida é como se fosse uma fila indiana de pessoas, cada uma com a sua mochilinha nas costas, e conforme a pessoa está aqui na minha frente, eu consigo abrir a mochilinha dela e ver o que está lá dentro, né? E quem está atrás de mim consegue fazer isso com a minha também. E depois de tantos encontros, né, por meio desse grupo de estudos, qual que é a principal transformação que você tem percebido em quem participa? Então, João, porque
o maior preconceito que a nossa sociedade tem, né, com relação ao feminino, a essa essência do feminino, é a fragilidade, né, é esse lugar do passivo, que é o lugar das emoções, do sentimento, do sensível, e é o universo humano, né? Então, ao mesmo tempo que ele é esse lugar que a gente vê como frágil, ele é o lugar que nos fortalece, ele é esse lugar selvagem, porque ele nos fragiliza, na verdade, né? Essa natureza selvagem, ela vai fragilizar as nossas barreiras, na verdade, de defesas, né, que nós temos com relação a isso. Então, quando as mulheres começam a entrar em contato, né, com essa literatura, em especial, começa a se ter uma coragem de olhar para si, de enfrentar a si e de expressar o que realmente se sente. Então, essas mulheres passam a ter mais coragem de enfrentar coisas da vida delas que elas não estavam tendo coragem, como um sonho, né? Alguma coisa que você deixar, por exemplo, um emprego, fazer um movimento de mudança aí na vida que antes você não tinha coragem, a pessoa não tinha coragem de fazer devido toda essa carga emocional, essa questão que bloqueava mesmo, né? São bloqueios que nós temos enquanto nós não trazemos consciência. Em meio à pandemia, você foi também convidada para facilitar um novo grupo, em parceria com a arteterapeuta Mirella Rolim, de São Paulo, em formato remoto, com a participação de 18 mulheres de várias partes do país. Mudanças na forma de interação e percepção de umas às outras são visíveis? Nesse novo formato, a gente foram trazidas mulheres de várias partes do Brasil, assim, né? A gente não se conhece presencialmente, a gente se conhece só através desses encontros, né? Que é tanto encontro para estudo quanto para troca. Então, a gente faz trocas muito profundas ali e entra em contato com esse conhecimento que também nos leva a uma profundidade de discutir assuntos mais relacionados a esse universo. E parece assim que fica mais forte essa conexão de alma, né, do que as próprias relações que estão à nossa volta mais próximas, assim. Então, é bem interessante como que elas também trazem diferença na forma de estar vendo a vida, na forma de estar se relacionando com o parceiro, né, com o emprego, com o trabalho. Começa realmente a despertar insights, né? E a pessoa vai realmente fazendo movimentos novos. Que legal. E o feminino saudável, como que as pessoas podem fazer para estar conquistando? Quando a gente nega o feminino em essência, que é essa parte da vida que eu falei, né? Que é essa parte sensível, que é o mundo da alma, que é o mundo da arte, que é o mundo da poesia, essa parte pode se tornar sombria, né? Então, o feminino se torna algo sombrio através dessas perturbações psíquicas, dessas perturbações psicossomáticas, né, que ocorrem aí, que estão acontecendo. E para a gente ter uma relação saudável com isso, a gente precisa buscar compreender. E nós temos, né, recursos e ferramentas, a psicologia, as terapias e esse universo, né, que nos oferece aí das leituras. A gente precisa fazer esse mergulho para dentro, a gente não vai ter outro caminho. O programa está chegando praticamente ao fim e para fechar esse nosso bate-papo, queria que você lesse mais um trechinho de Mulheres que Correm com Lobos, que causa impacto sempre que você bota o olho, né, nesse trecho. As histórias são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada. Do seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes, os homens. Já vou lhe avisar. As portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém são valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta.
Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir a sua profundidade natural. Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa sorte nessa missão tão importante aí que é estar despertando nas mulheres essa sensação, né, de elas estarem se conectando com o seu feminino. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, João. Muito obrigada. É isso aí. O Ler é Viver fica por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.